Olá pessoal, vamos gravar mais uma aula para hoje. Foi selecionado este problema do mais didático livro de Física 1, nesse caso, livro Young Friedman, grupo Sears Mansk, 14ª edição, Mecânica. Uma estudante está a se deslocar com sua velocidade máxima de 5 metros por segundo para pegar um ônibus parado no ponto. Quando ela está a uma distância de 40 metros do ônibus, ele começa a se mover com aceleração constante igual a 0,170 metros por segundo ao quadrado. Linha A. Durante quanto tempo e por qual distância a estudante deve correr a 5 metros por segundo para que alcance o ônibus? A linha B. Quando a estudante alcança o ônibus, qual é a velocidade dele? A linha C. As equações usadas para calcular o tempo na parte A possuem uma segunda solução, que corresponde a um tempo posterior para o qual a estudante e o ônibus estão na mesma posição, caso continuem com seus movimentos especificados. Explique o significado dessa solução. Qual é a velocidade do ônibus neste ponto? Então, este é um exercício que faz parte da classe dos problemas desafiadores do Young Friedman. Geralmente ele tem essa característica, dá os exercícios mais simples, os mais complexos, e depois vem aqueles problemas que são os desafiadores, que envolvem um conhecimento muito elevado, né? Noção teórica muito bem solidificada para conseguir, então, resolver ou solucionar o mesmo problema. Então, nesse caso, temos aqui um caso de cinemática. A cinemática é a parte da mecânica que estuda os parâmetros que descrevem os movimentos. Nesse caso, vamos retirar os dados. Ele nos disse que a posição inicial da menina é igual a 0. A velocidade da menina é 5 metros por segundo. Estamos a considerar o parâmetro 1 como sendo a menina e o 2 como sendo o ônibus. A posição inicial do ônibus é 40 metros. A aceleração do ônibus é 0,170 metros por segundo ao quadrado. Nos pede para calcular o tempo em que a menina vai encontrar o ônibus, a distância que ela percorre para encontrar o ônibus, a velocidade do ônibus quando é alcançado pela menina, e na linha C ele nos pede a velocidade no segundo resultado do tempo achado. Primeira coisa, para nós resolver esse exercício, nós precisamos identificar os tipos de movimento que cada um dos corpos em causa efetua. Nesse caso, para a menina, como o problema nos diz que ela começa a correr com 5 metros e termina a corrida com 5 metros, então o movimento que ela descreve é um movimento retilíneo uniforme, visto que a velocidade da menina não varia. Ok? Por isso é que aqui na condição, nós falamos que a menina efetua um movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante e a aceleração dela é igual a 0. Ok? Não tem aceleração. Já o ônibus efetua um movimento variado, atendendo à variação da velocidade e também atendendo à aceleração que ele tem. Como a aceleração é positiva, então o movimento que ele efetua é um movimento acelerado. Significa dizer que a velocidade vai aumentar no decorrer do tempo. Então, o módulo da aceleração vezes a velocidade, vezes o módulo da velocidade, isso será sempre positivo. A tendência é sempre crescer. Então, vamos adotar um sistema de referência, ok? Apontado para x positivo. E escolhemos a posição, marcamos o início do fenômeno, o início do movimento. Nesse caso, quando o ônibus já estava a 40 metros do sistema de referência ou da nossa origem, nesse caso, o ponto que marcamos como origem de coordenadas x0. Nesse caso, quando o ônibus está a 40 metros, a menina encontra-se exatamente no ponto x0 e o ônibus encontra-se a 40 metros. Então, vamos marcar um instante que tudo começa. Nesse caso, o instante inicial igual a 0. Né? Nesse instante, a menina já estava na posição inicial, enquanto que o ônibus estava a 40 metros, conforme nós fizemos menção. Então, vamos escrever a equação da posição para os dois corpos. Sabendo que a menina efetua um movimento retilíneo uniforme, vamos escrever a equação da posição x1, que é a posição final da menina, é igual à posição inicial mais velocidade 1 em x vezes que multiplica tempo final menos tempo inicial. Isso é o intervalo de tempo, né?
Como o sentido do movimento da menina é orientado para o eixo positivo do x, então a velocidade é igual tem o mesmo sentido, nesse caso, velocidade 1 em x será igual a simplesmente velocidade 1. Então, substituindo essa expressão nessa expressão que está aqui, teremos posição final da menina igual à posição inicial, mais velocidade 1 que multiplica tempo menos tempo inicial. E o tempo inicial já marcamos que é igual a zero, então substituindo zero na equação, teremos que a posição da menina é igual a 5 vezes tempo. Vamos considerar isso como equação 1. Para o ônibus, sabendo que ele efetua um movimento retilíneo uniformemente variado, nesse caso o movimento acelerado, posição dele final, x2 será igual à posição inicial, mais a velocidade dele inicial, tempo menos tempo inicial, mais o meu aceleração, tempo menos tempo inicial. Nota que aqui não temos aceleração, mas aqui temos aceleração sabendo da diferença dos movimentos. Aqui é retilíneo uniforme e aqui é variado, já entra o conceito de aceleração. Então, a aceleração também é positiva, ok? E a velocidade 2 em x é igual à velocidade 2, isso é igual a zero. Por que falamos que é igual a zero? Consideramos que no instante que a menina está na posição inicial, o ônibus também está a 40 metros parado, ok? Então, isso quer dizer que o ônibus parte do repouso, logo sua velocidade inicial será igual a zero. Quando a menina começa a correr, automaticamente o ônibus também começa a se movimentar. Mas inicialmente os dois estão separados por uma distância de 40 metros, por essa razão é que falamos que a posição inicial do ônibus é 40 metros. Substituindo na equação, teremos x2 igual a 40 mais 1 meio que multiplica 0,170 vezes tempo 2 ao quadrado, o tempo elevado a 2. Esse vamos considerar como equação 1. Quando é que, na verdade, a menina vai encontrar o ônibus? Segundo a condição, a menina deve encontrar o ônibus quando a posição final da menina for igual à posição final do ônibus. Neste caso, como escrevemos aqui, a estudante vai alcançar o ônibus quando sua posição final for igual à posição final do ônibus. Quer dizer que posição final da estudante é igual à posição final do ônibus. Igualando a equação 1 e a equação 2, né, vamos ter 40 mais o meio, que multiplica 0,170 vezes tempo ao quadrado é igual a 5 tempo. Manipulando ou trabalhando matematicamente nessa equação, encontramos uma equação algébrica, nesse caso a equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx, ou nesse caso menos bx mais c igual a zero. Como é que resolve essa equação? Vamos usar a fórmula resolvente x12, nesse caso, como o tempo é elevado a 2, nesse caso teremos duas equações por tempo 2, resultado por tempo. Tempo 12 será igual a menos b, nesse caso b é menos 5, mais ou menos, então fica menos b, esse é o menos da fórmula, esse menos é o valor do b que é negativo. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, nesse caso b é menos 5, então fica menos 5 tudo elevado a 2, menos 4 que multiplica a, que multiplica c, que é 40, que é o termo independente. A dividir por 2 vezes a é 0,085. Resolvendo essa equação, encontramos a primeira equação do tempo 9,55 e a segunda 49,3 segundo. Ok? Quer dizer que os dois corpos se cruzam nesses dois instantes. Ok? Agora, ele nos pede para calcular qual é a distância que a menina percorreu quando alcançou o ônibus. Não podemos de antemão usar o 49,3 sabendo que 9,55 é menor que 49,3. Então, com isso queremos dizer que o primeiro instante em que a menina alcança o automóvel é este valor que é 9,55 e com este valor é que vamos calcular a distância que ela percorreu. Visto que se nós usar este outro valor do tempo, então se calhar seria uma segunda vez que eles dois se cruzaram. Então queremos na verdade calcular a primeira vez que eles se cruzaram, qual é a distância que ela percorreu. Então já sabemos que a distância que ela percorreu será igual à sua posição final. Nesse caso, D será igual a x1, e x1 falamos que é 5 vezes tempo. Então, usamos 9,55, significa dizer que a menina correu numa distância de 47,8 metros quando alcançou o ônibus. Agora queremos saber com que velocidade é que ela alcançou o ônibus. Então, quando ela alcançou o ônibus, ela estava a se mover com a velocidade V2. Quando a estudante alcançou o ônibus, nesse caso o ônibus, estava a se mover com uma velocidade V2 que será V2 é igual a V inicial 2 mais aceleração 2 vezes tempo. Okay? Também usamos o tempo 1 porque queremos saber qual era a velocidade do ônibus no instante que a menina lhe alcançou.
Então tem que ser com o mesmo tempo. Logo, já sabemos que a velocidade inicial do ônibus é 0. Então a aceleração é 0,170. Quando multiplicar, teremos que o ônibus se movia com uma velocidade de 1,62 metros por segundo. Na linha C é uma pergunta que requer muita análise. Ele diz que as equações usadas para calcular o tempo na parte A possuem uma segunda solução que corresponde a um tempo posterior, para o qual o estudante e o ônibus estão na mesma posição, caso continuem seus movimentos especificados. Ele diz: explique o significado dessa solução e qual é a velocidade do ônibus neste ponto. É muito simples, mas requer muita análise. Ele nos pede para nos explicar o porquê do segundo valor do tempo, o porquê deste segundo valor, ok? Então vamos lá tentar explicar. De acordo com o que nós encontramos da velocidade do ônibus, né, nós sabemos que a menina cruza-se ou encontra o ônibus quando ela estava a se mover com a velocidade de 5 metros por segundo, ok? Quer dizer que a velocidade da menina não variou. Como neste instante o ônibus estava a se mover com esta velocidade, significa dizer que a menina ultrapassou o ônibus, ok? Porque a velocidade dele é 5 e a velocidade do ônibus era 1,62. Então, neste caso, a menina tem a maior velocidade, então ultrapassou o ônibus. Significa dizer que há um segundo instante, sabendo que a menina está a se mover com velocidade de 5 metros por segundo, não variando, e o ônibus tem uma aceleração de 0,170, quer dizer que a velocidade do ônibus está variando. Pese embora no instante que a menina lhe ultrapassou, ele tinha uma velocidade de 1,62 metros e a menina tinha uma velocidade de 5 metros, significa dizer que o ônibus, por intermédio da aceleração que ele estava a impor, ultrapassou novamente a menina no instante 49,3 segundos, ok? Significa dizer que este tempo é um segundo instante que o ônibus ultrapassou a menina, ou seja, que os dois se cruzaram, mas nesse momento quem cruzou com o outro foi o ônibus que ultrapassou a menina. Então, qual era a velocidade do ônibus neste instante? Neste instante, o ônibus estava a se mover com uma velocidade de 8,38, que é maior que a velocidade da menina, que era de 5 metros por segundo. Até aqui, resolvemos o problema. Agradecemos desde já você que tem partilhado nossas publicações, você que tem comentado, nos dado força. Nós agradecemos muito. Este é o nosso canal. No YouTube, Edson Ateliê da Física. No Facebook, EN Consultoria Acadêmica. No WhatsApp, 926 69 44 21. Estamos disponíveis para dar as explicações de forma domiciliar, de forma a aparecer no nosso centro de explicação. Partilhe o nosso vídeo, convide os teus colegas, fala sobre nós e certamente você será muito beneficiado dessa nossa videoaula. Qualquer sugestão, qualquer crítica, estamos disponíveis e até a próxima.